Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana, né? Não o final de semana, mas sim a semana como um todo. Uma semana de rodada do Campeonato Brasileiro, da 27ª rodada. Jogos interessantes, mas eu que definiria essa rodada como uma rodada onde as crises menores venceram, né? E aí a gente pode abordar diversos jogos de diversas óticas aqui, é o que eu vou fazer com vocês nesse vídeo, meus queridos. Seguinte, vamos conversar então sobre a rodada, mas antes eu vou pedir para você curtir, compartilhar com seus amigos. Vê se você é inscrito no canal, dá essa força aí, se inscreve, que vai ajudar bastante a gente poder proliferar a palavra do melhor futebol do mundo, que é o nosso futebol, né? O futebol pentacampeão, aí tudo bem que não tá das melhores, mas continua sendo melhor, não é? Mas enfim, meus queridos, vamos começar então pelos jogos de quarta-feira, né? Logo na sequência que acabaram a data FIFA, começou a 27ª rodada na quarta-feira, com o confronto entre Grêmio e Atlético Paranaense na Arena do Grêmio. O Grêmio saiu na frente com um belo gol de Lucas Bessosi, né? Fez aos 7 minutos, depois o Atlético começou a evoluir, começou a jogar melhor, e aí foi fazendo gol com Zapelli e Kaique Rocha. Vale ressaltar que eu sinto o Atlético com uma crise um pouco menor, até mesmo pela cobrança da torcida em relação ao Grêmio. Não entendi as vaias, não entendi as críticas. O Grêmio está fazendo um excelente Campeonato Brasileiro. Tudo bem que nos outros campeonatos, Copa do Brasil, enfim, o Grêmio não foi bem, mas no Campeonato Brasileiro o time está indo muito bem, sim. Se a gente for parar para pensar, ano passado o Grêmio estava na Série B. Esse ano já está ali no G4 do Campeonato Brasileiro, possivelmente vai estar na Libertadores ano que vem, com alguma das 6 vagas ou 7 vagas. E aí eu gosto de destacar isso, né? O Grêmio tá jogando um bom futebol, é um futebol muito atraente. Eu gosto dos jogos do Grêmio, principalmente quando o Grêmio joga em casa, que eu acho que é o forte do time, mas enfrentou uma equipe mais tranquila, uma equipe que não tem tanta pressão igual o Imortal, e vence por 2-1, né? Foi um belo jogo, o jogo foi muito bom, mas contou com essa virada espetacular do Furacão no final do jogo, né? E venceu a equipe que aproveitou mais. O Grêmio desperdiçou muitas oportunidades, principalmente com o Luis Soares. Mas, cara, é um bom campeonato do Grêmio, tá? Vale ressaltar isso novamente. O bom campeonato do Grêmio é um campeonato muito decente e que a equipe provavelmente vai estar no G6 do Campeonato Brasileiro. Quem não vai estar no G6, vai estar no meio de tabela e o outro vai estar provavelmente rebaixado, é o confronto, né, entre Curitiba e Cuiabá. A crise menor era do Cuiabá e o Cuiabá conseguiu golear com muita tranquilidade a equipe do Curitiba. Daverson, Pita e Ranieri fizeram os gols do Dourado, onde o Cuiabá amplamente dominou e foi muito tranquila essa vitória. O Curitiba praticamente rebaixado, o Cuiabá praticamente já confirmado na Série A do ano que vem. Vale aí o Cuiabá sonhar talvez com alguma vaga de Libertadores ou até mesmo com a Sul-Americana mesmo, né? Esse ano a equipe disputou, mas não conseguiu ir para frente. Tomara que consiga disputar de maneira mais decente ano que vem. Também na quarta-feira tivemos a vitória e já o encaminhamento do título do Campeonato Brasileiro para o Botafogo, 2-1 em cima do América, né? O Botafogo saiu na frente com um belo gol, tudo bem que a bola desviou, mas não deixa de ser um belo gol, de Júnior Santos. O Benítez também fez um belo gol, empatou o jogo, e aí o América foi melhor, tá? O América foi melhor até o final do primeiro tempo. O início do segundo tempo o América também era melhor, mas aí o Júnior Santos acertou um belo chute de esquerda, e aí os ânimos abaixaram um pouco, o América não conseguiu mais criar com a mesma efetividade, e o Botafogo conseguiu essa vitória, excelente vitória no Independência. Foi a primeira vitória da história do Botafogo no estádio do América, né, e vale ressaltar então essa importância dessa vitória do Botafogo em cima do Coelho, lá em Minas Gerais. Mas foi uma grande noite de Júnior Santos, né? A gente não esperava, talvez, que ele se tornasse um jogador decisivo nesse jogo. Muitos colocavam em Tiquinho, né, em outros jogadores, mas ele conseguiu ir muito bem nesse duelo. Também em São Januário, né, o Vasco, e aqui não tem tanta crise, né, a crise maior obviamente é do Vasco, mas o Vasco conseguiu vencer o Fortaleza por 1-0, o gol do Payet, e já sente uma brisa melhor passando por São Januário. Tudo bem que nesse final de semana a equipe enfrenta o Flamengo, né, é um clássico, e eu acho que o torcedor do Vasco não precisa nem ficar chateado em perder para o Flamengo, caso perca para o Flamengo, porque é um clássico, tudo pode acontecer, e o momento do Flamengo com o Tite se tornou um pouco mais leve, e os jogadores do Flamengo são melhores também que os jogadores do Vasco. Mas obviamente que o Vasco pode fazer um jogo decente, arrancar o empate do rival, até mesmo uma vitória, quem sabe. No Campeonato Carioca o Vasco conseguiu vencer o Flamengo no Maracanã. Agora tem que vencer aqui para tentar se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esses 3 pontos com o Flamengo são importantes caso vença, mas caso perda eu acho que não altere em nada a rota do Vasco no Brasileirão.
Ó, o Fortaleza não fez um bom jogo, apesar de ter criado mais depois do gol do Vasco do Payet, né? Onde o Vasco, infelizmente, com o Vasco tá recuando depois de fazer seus gols e chamando o seu adversário para o seu campo de defesa. Isso aconteceu contra o Fluminense, onde saíram muitos gols, mas nesse jogo aqui o Vasco conseguiu se segurar. Se eu não me engano, acho que foi talvez... teve o 0x0 com o São Paulo, né? Mas quando o Vasco vence, sempre acaba tomando gols, e esse aqui foi 1x0. Boa vitória do Vasco, não foi uma vitória tranquila, mas foi uma boa vitória, ainda mais com estreia, com o primeiro gol do Payet com a camisa do Vascão. Também no final, na quarta-feira tivemos o confronto entre Goiás e São Paulo, onde o Goiás venceu por 2x0, um jogo completamente apático do São Paulo, sem criatividade, sem rotatividade dos atacantes. Quando criou, foi muito displicente nas finalizações. O Goiás foi amplamente melhor do que o São Paulo do começo ao fim do jogo. No segundo tempo, o ritmo baixou um pouco, a dos dois times, aliás. O São Paulo não conseguiu criar tanto no segundo tempo para buscar um empate. Quando criou, parou no Tadeu ou parou nas péssimas finalizações. O Luciano desperdiçou uma grande chance para mim no primeiro tempo, né? O Wellington, lateral esquerdo lá, o lado esquerdo, cruza para o meio da área e ele acaba finalizando quase fora do estádio. Foi muito ruim mesmo essa finalização. Mas o Goiás foi muito melhor, né? Fez um golaço com o Hugo aos 9 minutos, um belo gol mesmo, candidato a ser o melhor gol do Campeonato Brasileiro. E aí o Morelli ainda fez o 2x0 após falha do Alisson, né? Do meio de campo, acabou perdendo a bola, não conseguiu recuperar. E aí o Morelli acabou fazendo um belo gol aí para o Goiás. Vitória merecida. O Goiás também não respira tanto porque os adversários ganharam e ele ficou na 18ª colocação, mas com 30 pontos, né? Vale ressaltar que até o 12º colocado, que é o Internacional, tem 32. Então, do 12º até o 18º, 2 pontos separam essas equipes. Tem muito time ali nessa zona aí perigosa, até mesmo o São Paulo, que está com 5 pontos na zona de rebaixamento. Mas acho que o São Paulo já é um pouco mais difícil de ficar um pouco perigoso ali, né, nessa fase. Bahia e Internacional fechou, né, a rodada de quarta-feira com uma vitória do Bahia. Aí eu gosto de falar, porque o Bahia tá numa fase e numa crise mais branda do que o Internacional. O Internacional tá passando por um momento muito difícil na temporada, o retorno do Inter é péssimo, é muito fraco, e o time está, sim, em risco de ser rebaixado. Óbvio que tem muita, como eu falei, talvez as equipes que estão um pouco mais na frente não se candidatem ou não corram riscos até o final do Campeonato Brasileiro, porque tem muito time, né? Como eu falei, é da 18ª colocação até a 12ª, né? São 2, 4, 6, 7 times brigando por 2 vagas para serem rebaixadas. Eu acho que Coritiba e América, infelizmente, vão ser rebaixados para a Série B, mas são 7 times brigando por 2 vagas, ali, brigando contra as 2 vagas, né? Então eu acho muito difícil, talvez, Inter, Cruzeiro, Bahia, Corinthians passarem por algum perrengue nessas últimas 11 rodadas. Pode acontecer, deve acontecer, né? Porque o futebol dessas equipes está muito mal mesmo. Mas eu acho muito difícil isso acontecer por conta das outras 4 equipes, né? Se a gente colocar Vasco, Santos, Goiás, até mesmo Bahia, que está numa fase melhor, mas que não está conseguindo render ofensivamente. O Bahia cria jogadas, mas não consegue converter essas jogadas. A mesma coisa o Inter, quando cria, não consegue converter. Mas nesse jogo em específico, o Cauli, né, que fez o gol, Cauli ou Biel? Biel que fez o gol com o passe do Cauli, conseguiu converter essa oportunidade, o Bahia se segurou no segundo tempo inteiro, e aí a vitória foi decretada. Mas não foi um jogo excelente do Bahia, o Rogério precisa arrumar esse setor ofensivo para o time não correr tantos riscos até o final do campeonato. Como eu falei, a partir desse final de semana vão faltar 10 rodadas. E aí o campeonato começa a funilar, começam a acontecer e começa a se desenhar para o que cada equipe vai brigar até o final. Né? Quem vai brigar pela Libertadores, quem vai brigar contra o rebaixamento, quem não vai brigar mais por nada. Então acho que até essas 10 rodadas vão servir para isso. E por isso que eu falei até mesmo que o Botafogo já encaminha sua vaga para ser campeão brasileiro. Faltam poucos jogos, né? E a vantagem do Botafogo perante o Bragantino é de 9 pontos. São muitos, são 3 jogos no mínimo. Em meio de 10 jogos, o Botafogo precisa oscilar muito e o Bragantino manter a regularidade que o time está mantendo. As outras equipes, muito difícil, né? Se a gente for falar, o Flamengo tem 11 pontos atrás do Botafogo, o Grêmio 14, Palmeiras 14, Atlético 14, então já está uma distância muito grande. Agora, o Botafogo oscilar até o final do Campeonato Brasileiro, eu acho muito difícil.
Vamos passar para os jogos de quinta-feira? Quinta-feira a gente teve o jogo de estreia da rodada entre Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras perdeu por 2-0 no Allianz Parque, né? Gols de Hulk e Paulinho, a dupla que está decidindo a parada para o Atlético nesse ano, né? Mais o Paulinho do que o Hulk, é verdade. Mas foi um excelente jogo do Atlético. O Atlético conseguiu fazer o gol muito rápido com o Hulk, né? Numa finalização de fora da área, logo aos 2 minutos do primeiro tempo. E aí o Palmeiras voltou àquele momento de crise, de desestruturação do seu time ali, né, dos 11 em campo, a defesa batendo cabeça, o meio de campo completamente inoperante, o ataque perdido, desconectado, né, entre os jovens e o Rony. Eu senti o Palmeiras muito perdido, essa é a verdade. O Palmeiras jogou perdido contra o Atlético Mineiro. Foi um péssimo jogo do Palmeiras, talvez o pior, de longe, talvez o pior de todo o ano, de toda a temporada. Foram 2 finalizações apenas do Palmeiras ao gol. Muito pouco mesmo para um time que precisa se confirmar na Libertadores do ano que vem. O Palmeiras não está com a vaga garantida e precisa garantir essa vaga o quanto antes, pensando no projeto para o ano que vem, no planejamento. Se não conseguir, o planejamento terá que ser completamente diferente para 2024. Ao Atlético, eu acho difícil o Atlético conseguir a vaga para a Libertadores, não impossível. Tá? O Atlético está a 1 ponto de entrar no G6, mas o futebol do Atlético eu sinto um futebol um pouco limitado. Pegou o Palmeiras muito abatido, muito fraco, mas criou muito pouco também. E quando criou, errou muitas finalizações. A mesma coisa que eu falei do Bahia e do Internacional, o Atlético precisa se tornar um time ofensivo e efetivo, na verdade, que consiga criar e concluir as suas jogadas. Não se mostrou isso contra o Palmeiras e não está se mostrando isso contra os outros jogos. Perdeu para o Coritiba justamente por isso, por não conseguir matar o jogo. O Palmeiras conseguiu, mas o gol do Paulinho saiu muito tarde no jogo, depois de um sufoco ali, não sufoco, mas uma posse de bola muito grande do Palmeiras. Mas faltou o Atlético concluir mais cedo e jogar mais tranquilo essa partida no Allianz Parque, mas excelente vitória, tá? Excelente vitória do Atlético, vence um concorrente direto pela vaga na Libertadores. Também na quinta-feira tivemos eu falei de crise, né? O Atlético não tá em crise mais, tá bem tranquilo com o Felipão, e o Palmeiras tá numa crise, né? Então por isso que a crise menor, né, do Atlético vence a crise amplamente maior do Palmeiras. Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo vence por 2-0, né, na estreia do Tite. Gols de Ayrton Lucas e Pedro. Gols express, né, 5 minutos separam os 2 gols. O gol do Ayrton Lucas saiu aos 38 e o gol de pênalti do Pedro saiu aos 43. Um bom jogo do Flamengo. Pegou uma zaga completamente perdida, que é a zaga do Cruzeiro. Não consegue jogar bem no Mineirão, né? Se a gente for parar para pensar, acho que o Cruzeiro tem 2 vitórias apenas no estádio, né, no Mineirão, na Arena. Cara, muito pouco para um time que precisa se manter na Série A. Tá passando um perrengue danado, provavelmente vai passar até a última rodada do Campeonato Brasileiro, mas vinha fazendo um bom campeonato, é verdade, até o retorno, mas nesse segundo turno tá patinando, não tá conseguindo encontrar o mesmo futebol do começo da temporada, onde conseguiu fazer bons jogos, pontuar bastante, e nesse retorno tá passando por um perrengue danado. Na Vila Belmiro, né, aí o que facilita talvez para o Cruzeiro seja porque os times de baixo também não estão pontuando muito. Talvez só o Goiás que vai causar algum perigo, Goiás e Vasco, ao Cruzeiro. Mas o Santos, que era um risco muito grande ao Cruzeiro, que se o Santos vencesse ou empatasse, passaria o Cruzeiro na tabela, perdeu em casa e, cara, perdeu com um P maiúsculo, porque o Santos não jogou bem, jogou muito mal, não conseguiu criar, não conseguiu se defender e foi envolvido pelo Bragantino. 3-0 até os 80 e poucos minutos, estava se encerrando o jogo em 3-0, aí o Léo Ortiz fez o gol contra, mas foi um jogo assim amplamente dominado pelo Bragantino, pelo Red Bull, e o Santos não encontrou a bola, jogou muito mal em casa, vai jogar agora fora de casa, se eu não me engano, deixa eu confirmar com vocês, contra o Internacional. É um jogo direto para ambas as equipes respirarem. O Inter, se vencer, respira muito mais tranquilo no restante do campeonato, mas se o Santos vencer, vai a 33 pontos e vai parar perto do São Paulo, né? Então assim, já começa a olhar mais tranquilo para essa tabela. Se perde no Beira-Rio, aí a coisa complica muito para o Santos, que pode ter o seu primeiro rebaixamento chegando aí no Brasileirão. Os gols do Bragantino foram 2 gols de Eduardo Sacha, né, lei do ex, e Eric Ramírez fechou aí os 3 gols.
do Massa Bruta na Vila Belmiro. E encerrando a rodada do Brasileirão, né, da 27ª, tivemos o grande jogo de 6 gols. Toda rodada estamos tendo um jogo com muitos gols, né? E esse jogo foi no Maracanã, entre Fluminense e Corinthians, 3-3, 3 gols para cada lado. 2 jogadores fizeram 2 gols no jogo, né? O Yuri Alberto fez 2 gols pro Corinthians e o Lima fez 2 gols pro Fluminense. A Arias fez pro Fluminense e o Fábio Santos, de pênalti, fez pro Corinthians. Bom jogo no Maracanã, não foi um jogo espetacular das duas equipes no setor defensivo, né? O Corinthians não conseguiu segurar o jogo, virando para o segundo tempo, vencendo por 3-1. Eu acho que era um placar muito segurável, digamos assim, né? O Corinthians não conseguiu segurar esse placar. E, novamente, né, se a gente for lembrar contra o Grêmio na Neoquímica Arena, o Corinthians também depenou para segurar o resultado e só não tomou a outra virada, né, o 5-4 que seria naquele jogo, por conta da marcação do pênalti do Yuri Alberto. Mas nesse jogo em específico, não aconteceu nada. Eu acho que todos os lances que a arbitragem deixou seguir foram muito bem marcados, mas o Corinthians precisa acertar a sua defesa para fugir também desse momento turbulento que a equipe está vivendo de proximidade com o Z4. O Corinthians, se não vencer essa rodada, né, que a equipe acaba recebendo o América Mineiro, né, o lanterna do Campeonato Brasileiro, se perder pontos, e aí eu falo até mesmo de empate, o Corinthians se candidata nessas equipes aí embaixo para serem rebaixados. Acho difícil, né, porque, como eu falei, ainda tem Vasco, tem Bahia, tem Santos, tem Goiás, tem Cruzeiro. Mais uma equipe eu acho muita coisa. Mas o Corinthians não está jogando um futebol agradável para ficar tranquilo e não ser rebaixado. O futebol do Corinthians não agrada, não se encontra. Isso resume, né, a constância de troca de técnicos nessa temporada. O Corinthians trocou acho que 7 vezes de técnico nesse ano. É muita coisa. E acaba passando por esse momento de oscilação na temporada. Mas foi um jogo bom para quem gosta de bastante gols, né? 3-3, eu acho que agrada bastante gente que gosta de ver os highlights, assim, mas faltou tranquilidade para segurar esse resultado. Meus queridos, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a presença de vocês até aqui. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.